Bom dia de novo. E aí, começaram a fazer o trabalho lá da outra disciplina? Deu para começar? Eu e a Bruna, a gente fez uma ligação aqui pra gente poder fazer o trabalho, mas a gente só conversou mesmo. A saudade bagunça? É, eu entendo. Mãe, Oi, meu amor. terça-feira costuma ser live de matemática. Eu sei que hoje é Coloquei dia. link de matemática não tá vindo. Mas eu te falei, a professora mandou aqui no grupo das mães, ó. O link é da aula de português 737, aquele que começa com Não, 737. não tem esse 737, Então é leva. 724. Leva e copia esse link lá. Ah, produção de texto. É, de produção de texto, projeto Ler. Não é produção de texto, não. Projeto Ler. Projeto Ler, tá falando aí. Muito complicada a vida da pessoa. Tem 3 links e faz uma confusão nesses 3 links. Uai, veio menos gente. Nossa, que horrível ficar gravado um trem desse. Menos pessoas do que no outro link. Tá entendendo? Não. O povo tá meio devagar, de ressaca do feriado. Deu certo agora, filho? Tá, menino. Vai dar certo. Já começou. Antes era o Juliano, agora é o Lucas. O Juliano não faz essa disciplina, não? Fugiu? Nayara. Bom, agora eu tô com o mesmo número que eu estava antes, na outra disciplina. O tema que a gente vai conversar hoje, nessa aula, é um tema bem interessante, assim, na minha opinião. Eu achei o artigo também muito legal, que eu mandei para vocês, está aí na plataforma. Vou compartilhar para a gente falar sobre ele. É um tema bem forte, porque é bem presente nas escolas brasileiras, que é a respeito da violência. E não é a violência bullying que a gente vai conversar hoje, não. É uma violência num parâmetro um pouco mais grave, no sentido de atacar a escola como patrimônio, os professores, os gestores e inclusive outros alunos, né? Então a gente sabe que acontece às vezes até chacinas nas escolas brasileiras, assassinatos, estupros, tráfico de drogas. Então nós vamos falar sobre a violência na escola e o que é o estudo desse artigo é muito interessante porque ele veio pensar o que pode ser os causadores disso e também refletir sobre uma possível solução. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente falar sobre esse artigo, tá bom? Eu o quê? Agora que eu vi que o Lucas estava perguntando aqui. Desculpa aí, nem tinha visto.
Desse tamanho tá bom a letra? Não tô vendo a Ana Luísa, ela que reclama do tamanho da Esse letra. só um pouquinho. Hã? Mais um Aumenta pouquinho? só um pouquinho. Sim, Tá bom, obrigada. por nada. Fatores associados, Didi. Já fiz café. Fatores associados à violência escolar. É um artigo que foi escrito sobre a realidade do estado de São Paulo, de escolas públicas de São Paulo. Mas não é muito diferente da realidade brasileira no geral, tá? Dentro, assim, se a gente pensar na proporção de violência de cada estado, né? Então, dentro de São Paulo tem muita violência, talvez proporção maior do que aqui em Goiás, do que a nossa realidade, mas proporcionalmente dá para a gente fazer essa comparação e eu percebi que esse artigo serve como uma reflexão para a nossa contextualização também, tá? Eu marquei o resumo todo, por quê? Porque o artigo é muito grande. Se não der tempo da gente conversar sobre o artigo inteiro, eu quero já apontar aqui no resumo sobre o que vai falar, porque pode ser que produza uma certa curiosidade e vocês vão ler o artigo inteiro, mesmo que a gente não discuta sobre todo ele aqui. Então, esse artigo é um trabalho que eles fizeram? Eles usaram um banco de dados. Como banco de dados, eles usaram os registros de ocorrência que existem na polícia. Então, os crimes cometidos por agentes externos à escola, ou seja, furtos e roubos, são explicados geralmente pelas condições socioeconômicas do entorno da escola e pela riqueza de material ou pessoal que existe disponível na escola. Já os casos de atos de violência cometidos por alunos da escola, seja vandalismo, depredação, agressão, isso está associado à composição do corpo discente dos alunos e da sua estrutura familiar. E aí foram identificados dois efeitos que eu achei muito interessante, que é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco mais. Isso é sobre o papel da qualidade de relacionamento do professor e dos alunos e do engajamento dos pais na vida escolar dos alunos. Esses dois foram identificados como itens que podem prevenir ou podem diminuir a violência escolar. Então, como os resultados da pesquisa, há uma sugestão de que a habilidade do professor, quando ele tem um bom relacionamento com os estudantes e a parceria da escola da família, aliás, com a escola, são capazes de diminuir os atos de violência. Então, é um artigo muito legal nesse sentido, que vem falar dos pontos positivos, tanto da família quanto da relação do professor-aluno. Em muitos momentos, gente, eu lembrei daquele filme que a gente já fez um trabalho junto aqui sobre os escritores da liberdade. Bom, primeiramente, como todo artigo, se faz uma introdução falando um pouco sobre a literatura. O que existe sobre violência na escola? Existem muitos autores americanos falando sobre a violência na escola, são esses que são citados nesse primeiro parágrafo. Está falando que sempre a mídia mostra, né, alguns casos de violência na escola e que o que se tem na literatura até agora é de que quando se mora... Santo Pai. Quando se mora numa comunidade mais violenta, a escola também pode enfrentar aspectos negativos desse bairro, dessa comunidade. E que a percepção de que a escola não seja um ambiente seguro, né? Se a criança, adolescente, o jovem não se sentir seguro dentro da escola, isso pode ser relacionado a uma menor motivação para frequentar a escola. Então, se a escola se torna um ambiente hostil, quem é que vai querer ir para a escola? Quem é que vai querer estudar, né? Outra coisa que fala a literatura americana ainda
é sobre o papel dos pares como um forte previsor da violência entre os jovens, né? Quando os jovens convivem, se relacionam com colegas que são violentos, ou às vezes eles recebem uma recompensa, que seja um elogio, ou participar daquele grupo, ser aceito naquela tribo da escola, né? Isso também pode reforçar um comportamento antissocial e violento com atitudes relacionadas à escola. Deixa eu descer. Geralmente, também, os artigos apontam, gente, que quando os alunos se envolvem com comportamento violento na escola, seja como ofensor ou como a vítima. Olha só que interessante, não são só os valentões, não. As vítimas também. Isso está associado a uma menor chance de concluir o ensino médio e uma menor chance ainda de ingressar no ensino superior. Ou seja, essas pessoas também vão ter uma menor empregabilidade, porque elas vão ter estudado menos. Gente, o Theo tá de celular agora, e ele pôs aqui do meu lado para assistir a live dele, e o celular dele não abaixa o volume, não. O que a gente faz? O trem do volume dele é estragado. Bom, vai ficar fazendo ping aqui a aula inteira. Então, o que eu estava falando é que a pessoa que sofre algum tipo de violência ou que pratica algum tipo de violência dentro da escola, ela tem uma chance menor de concluir o ensino médio, uma chance menor de ingressar na faculdade e, como consequência, ela vai ter uma empregabilidade também menor. Então, os impactos da violência da escola são muito preocupantes em vários sentidos. E principalmente porque ele atinge estudantes com vantagens socioeconômicas, com desvantagens socioeconômicas. Aí eu vou descer para outro tema também que o artigo fala, porque aí eu vou vir para o Brasil, porque a gente estava falando de dados americanos, que servem para a nossa realidade em alguns casos também. Mas agora nós vamos falar de dados brasileiros. A violência escolar é um tema pouco estudado no Brasil. Os estudos que existem, eles se dedicam apenas para avaliar a consequência da violência no aprendizado. Se uma escola violenta vai afetar a aprendizagem daquela criança e assim por diante. Então, como que eles fizeram esse estudo? Como que foi construído esse artigo sobre a violência no Brasil? Eles fizeram um estudo baseado num questionário que chama SAEB Prova Brasil. Quem que responde esses questionários? Os diretores das escolas. Quando acontece alguma ocorrência policial, alguma ocorrência de violência na escola, eles preenchem esse questionáriozinho. E esse questionáriozinho agrega essas informações, então acabam dando uma certa ideia de uma estatística, de um índice de violência. Então, eles foram utilizando esses dados. E aí nós vamos verificar como que ficou. Eles já apontam aqui na introdução para os resultados que eles escolheram, mas depois nós vamos falar detalhadamente sobre esses resultados. Os resultados principais dessa pesquisa que foi realizada de 2007 a 2009 mostraram que os crimes causados por agentes externos, quando é alguém do bairro, alguém da comunidade, alguém de longe que vem e depreda a escola ou furta alguma coisa da escola, esses crimes causados por agentes externos estão basicamente relacionados a uma dificuldade de gestão da escola. Às vezes o diretor não tem uma competência para tentar impedir essas coisas, ou seja, fazer um muro, fazer uma questão de segurança, ou mesmo não tem um bom relacionamento com a comunidade. E também está relacionado não só à dificuldade do gestor, diretor da escola, mas também às condições socioeconômicas do entorno. Se a escola é num bairro mais carente, num bairro mais violento, ela vai sofrer esses crimes causados por agentes externos. Agora,
Os atos violentos que foram feitos, que foram produzidos pelos próprios estudantes, qual que é a relação deles? Que tipo de estudantes são esses? Esses crimes estão associados à composição social desses estudantes, principalmente com a estrutura familiar, com o que esses estudantes percebem ou têm dentro de casa. E aí, a conclusão lá na frente vai falar super legal disso aqui, ó, que os resultados revelaram o seguinte: a qualidade dos docentes, ou seja, essa qualidade é perceptível quando os docentes expressam a sua capacidade de ser professor na sua relação com os alunos. Então, quando os professores têm uma boa relação com os alunos, e quando os pais participam da vida escolar dos filhos, isso, olha que interessante, reduz os casos de violência. Principalmente aqueles casos de depredação de patrimônio, de ameaça, de agressão a outros alunos. Então, é interessante a gente perceber, né, que a interação do professor, a qualidade da interação desse professor com os alunos e também a participação da vida dos pais na vida dos seus filhos na escola reduz os casos de violência. E aí aqui de novo eu lembro do filme, né? Do filme da Escritores da Liberdade que vocês assistiram. Existem outros filmes também que eu já vi a respeito de escola, que quando a interação com o professor é bom, ela acaba inibindo algum ato de violência. E aí, gente, tem umas contas muito malucas aqui nesse artigo que nós não vamos fazer as contas aqui não. Aliás, eu nem dou conta de fazer essas contas. Tem uns trem aqui muito doido. É bom para vocês levar para aula de estatística para poder tentar entender. Vou mostrar. Tem cada fórmula aqui. Eles utilizaram, então, os dados de violência, que são provenientes dos registros de ocorrência escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, eles fizeram algumas tabelas e aí eles colocam o percentual de violência, né? A depredação da escola, se era lâmpada, vidro quebrado, se era mobília, que mais? Arrombamento, pichação das paredes, dentro ou fora da escola, algum furto, né? Algum material da escola sumiu, desapareceu, a subtração de equipamentos, que eles chamam aqui. A ameaça com bomba ou ameaça com arma de fogo. E por fim, há também quando tem blackout, quando alguém desliga a luz da escola ou provoca algum incêndio, também tinha essas ocorrências. E também ocorrência de danificação de veículos dos professores, das pessoas que trabalham na escola, que deixavam os carros lá estacionados, os carros eram danificados de alguma forma. Então, a gente percebe que são muitas as possibilidades de violência, todos esses que eu acabei de citar, e outras também, como atos contra uma pessoa, ou seja, bater num professor, ameaçar um professor, bater num aluno, ameaçar um aluno, algum tipo de violência sexual, algum tipo de homicídio que já tenha sido praticado contra aluno ou professor ou contra algum funcionário da escola. Todos esses dados foram computados como violência escolar e estavam registrados nessas ocorrências. Olha aqui esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. A distribuição dos atos violentos contra o patrimônio. Olha só, para vocês terem uma ideia da estatística, depredação é a mais alta, né, com 30% de depredação da escola, ou seja, de patrimônio da escola. Invasão ou arrombamento, 23%. Pichação, 18%. Furto de algum bem da escola, 11%. Ameaça ou
A explosão de fato de uma bomba, 9%. Danificação de um veículo, 3%. Blackout ou incêndio, 3%. E roubo de bens, 1%. Professora, por que tem furto de bens e roubo de bens? Furto e roubo é diferente. O furto é sem ninguém ver. O roubo, geralmente, tem uma ameaça com uma arma, a pessoa está vendo que ela está sendo roubada. Vocês dois vão parar? Polly, tá me atrapalhando. Obrigada. O outro gráfico está falando sobre a distribuição de atos violentos contra a pessoa, não contra o patrimônio. Olha só como que ficou dividido essa distribuição de atos violentos. A que ganha disparado é a agressão física a alunos. Quase 50% dos casos de violência é entre os próprios alunos. Ameaça a professores, 18,5%. Ameaça a alunos, 8,7%. Furto, 8,2%. Agressão física a professores, Estado de São Paulo, registrado como ocorrência. 7% de casos de violência são de agressão física a professores. Drogas, ou porte, ou consumo, ou tráfico, 5%. Roubo com arma, com tiroteio, 2%. E estupro, sequestro e homicídio, 0,3%. Então, esses dois são os dois gráficos que retratam a violência na escola, tanto com aspecto físico quanto com aspecto de pessoas, distribuído como os atos de violência principal. Aqui tem uma leitura desses dois gráficos. Olha a distribuição de ocorrência. Lógico, em dias letivos, 88% dessas coisas aconteceu em dias letivos, em dia que estava tendo aula. 11,7% em dias não letivos. A frequência, isso aqui me surpreendeu. Eu pensei que a frequência seria maior no período noturno, porque eu lembro que a minha mãe já deu aula para a escola pública e de bairros de periferia. Quando ela era professora, ela estava aposentando, ela teve que dar aula à noite. E foi o período mais difícil para ela como professora, porque os atos de violência, de ameaça, de blackout, eram muito maiores quando ela deu aula para uma escola noturna. E aqui, o número maior de ocorrência aconteceu no período vespertino. Então, esse dado aqui, de certa forma, me surpreendeu um pouco. Tem algumas coisas acontecendo de manhã, à noite, de madrugada também, mas o período maior de destaque aqui de ocorrências foi à tarde, né? Aí eles vão explicar aqui no artigo qual foi a metodologia que eles utilizaram. Eu também não... Aqui que eu falei que ia mostrar para vocês. Gente, olha que fórmula linda. Gostaram da fórmula? Então... Ai, gente, é uma fórmula bem interessante. Vocês já viram uma fórmula dessa na aula de estatística? Usa esse tanto de coisa aí? Eu lembro que eu já estudei isso aqui em algum lugar, mas vamos deixar para outro professor falar dessa fórmula aqui, né? Olha que interessante a outra fórmula. Legal até. Tem esses outros trem aqui. Eu não sei nem ler. Você sabe como que lê essa letra aqui? Gente, eu não sei o que é isso aqui. Essa letra, essa UI, também não sei também não. Problema Eu acho não. que é I, mas é muito complicado. Sou muito de humanas para isso daí, viu? Totoro, para de chorar. Eu sei que a fórmula de estatística é complicada. Não precisa chorar não, que nós não vamos fazer. Nós vamos passar reto. Vem cá, mamãe.
Vem cá. Nós vamos passar reto nessa fórmula de estatística aqui, ó, que ela tá muito complicada, entendeu? Então, a gente vai fazer o texto que nós vamos para baixo, que é a parte de humanas. Aí a gente vai ler a parte mais legal, entendeu? Para de chorar, tá bom? Já já a gente vai lá para fora. Desce. Então, deixa eu descer aqui no artigo para mostrar para vocês a discussão dos resultados, porque com essa fórmula eles conseguiram esses números aqui, de números estatísticos, de quantas vezes apareceram e o que tinha a ver com a relação com os itens que eu falei lá atrás, né? Família, nível socioeconômico, etc. Estou descendo porque eu marquei a parte importante de discussão para ler com vocês. Ó, como que eles mediram, por exemplo, o capital humano dos professores? Eles fizeram um número a partir de estudos a respeito da idade para experiência. Então, a idade do professor, cerca de 42 anos, com quase 15 anos de profissão, de professor, eles fizeram uma equação utilizando esse número aqui. Esse indicador foi construído a partir da média por escola, que indica, por exemplo, eles fizeram um questionário com uma amostra de 0 a 6, mostrando, primeiro, se o aluno gosta dos professores, letra A, aí o aluno tinha que colocar de 0 a 6 o tanto que ele gostava do professor. B, se o aluno se sente atendido pelos professores quando é para entender a matéria, aquele professor que dá atenção, que tira dúvida, também era medido. Se os professores conversam com os alunos sobre as suas dificuldades. D, se o aluno acha que seus professores são dispostos. E, se o aluno se sente incentivado pelo professor. E F, se o aluno considera boa a convivência entre os estudantes, os professores e os funcionários. Então, eles fizeram essa média dentro de um questionário que os alunos responderam, para usar esse parâmetro de professor, de relação com o professor. Foi incluída também uma variável com o objetivo de medir a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos. E aí, como que eles verificaram isso? Sossega, criatura. Como que eles verificaram isso? Ele quer participar da aula agora de novo? Só porque eu pus ele no colo que era a hora, agora ele quer subir toda hora. Fica quietinho. Como que eles perceberam se os pais participam da vida dos seus filhos na escola? Eles me perguntaram o seguinte: o aluno tem incentivo em casa para estudar, para fazer a lição, para ir à escola? B, o aluno recebe a ajuda dos pais para realizar a tarefa? C, os pais frequentam as reuniões da escola? D, os pais frequentam as festinhas escolares? E, os pais participam da vida escolar no sentido de ajuda a resolver alguma coisa, faz parte de uma campanha, algum serviço na escola? Então, eles fizeram um questionário medindo de 0 a 6 e a média foi 1,91. Então, todas essas estratégias foram construídas no sentido de fornecer dados associados à violência escolar nesse artigo. Resultados e discussão. Percebeu-se que, através da leitura das tabelas e dos gráficos que eles construíram, perceberam-se, portanto, que os atos de vandalismo e de furto, de subtração de bens, geralmente ocorrem em escolas mais pobres, em regiões mais pobres, porque lá, geralmente, o nível de violência é mais alto. Só um minutinho que eu vou pôr esses dois cachorros que estão fazendo muita bagunça aqui no outro lugar. Peraí. Cozinha. Pronto. Ninguém merece.
Tá tudo certo até aqui? Vocês estão me acompanhando? Se quiser me frear para fazer alguma pergunta ou alguma participação, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, as tabelas 4 e 5, os resultados a respeito de crime e patrimônio da escola, teve essa indicação de que geralmente isso acontece mais quando a escola é num bairro ou numa região mais pobre. Outro resultado sugere também que, porque às vezes a escola pensa assim, as pessoas pensam assim, nossa, a escola não tem nenhum espaço pedagógico, né? Vamos fazer uma área de convivência, vamos investir na escola com recurso pedagógico e tal, porque pode estimular os alunos. Então, os resultados sugeriram que simplesmente ter um espaço pedagógico não é suficiente para inibir a violência. Mas, quando utiliza esses recursos, esses espaços pedagógicos, para fazer alguma atividade estimulante com os alunos, isso sim reduz as atividades de vandalismo. Ou seja, gente, a gente pode pensar mais ou menos assim. Ah, a escola é linda, a escola é colorida, é bem equipada. Como pode, né? Eles depredarem a própria escola, roubar, quebrar as coisas que eles próprios vão usar. Vamos pensar se eles estão usando mesmo? Porque às vezes é uma sala específica que usa aquele espaço, aquela sala de vídeo, aquela quadra diferente, aquele parque diferente. Às vezes é só uma salinha, às vezes uma sala de crianças menores, ou uma sala só de crianças maiores. Isso resulta em quê? Em ciúme por parte dos outros alunos, ciúme e inveja. E aí, isso é manifestado através, eu não vou usar, é só os bonitos lá que estão usando, vamos destruir. Então, não adianta ter uma área de convivência se nem todos os alunos participam de atividades que são feitas nessa área de convivência. Então, o que percebeu-se é que a associação significante desses dois indicadores, né, insumos físicos com a ocorrência de invasão, de furto, de roubo, mostra que a presença de espaços coletivos inibe um pouco o tipo de crime, mas isso é mais explicado ainda se esses espaços são usados para um evento comunitário do bairro, se a escola utiliza isso para todas as famílias, para todas as salas de aula, ou seja, o equipamento é disponível para todo mundo, isso aumenta a chance de diminuir a questão da violência e do roubo desses equipamentos. Vamos ver outros dados aqui logo abaixo. A questão que a gente estava falando sobre os professores, sobre a idade dos professores e sobre a experiência dos professores. O efeito da idade dos professores sobre a violência é positivo. É geralmente bem significante. No contexto das escolas estaduais paulistas, esse resultado pareceu bastante. Que tipo de resultado que surgiu aqui? O tempo de experiência do professor é o principal critério de escolha das escolas para aqueles professores. Então, quando o professor tem mais experiência, o seu relacionamento com os alunos é melhor, o tempo de qualificação dele é menor e isso impacta numa redução da ocorrência de atos violentos, porque ele já tem muito tempo de estudo e isso acaba canalizando para uma boa experiência, para uma boa interação. Então, na verdade, no todo, assim, quando há uma relação, mas ela não é significante, para dizer que professores com qualificação não é significante. Mas o efeito principal... baixei demais. O efeito principal que eu achado interessante desse artigo é relação aluno-professor. Então, quando há uma qualidade da interação entre alunos e professores,
isso influencia positivamente na prevenção ou na inibição de casos de violência. Então, a gente percebe, né, gente, que o professor estabeleceu um vínculo de afinidade com seus alunos, de cuidado, de acolhimento, isso gera um ambiente mais positivo e vai influenciar na opção que aquele aluno vai ter de comportamento. Ele vai pensar um pouco mais no que ele está fazendo em relação à sua escola, ele vai se envergonhar se aquele professor descobrir que foi ele que fez aquela depredação, aquela violência, né? Então, eu achei isso interessantíssimo. O nível de interação positivo do professor diminuir a questão da violência. Aí eles falaram sobre outros dados aqui, e eu acabei correndo demais, mas chegamos nos comentários finais. Bom, nos comentários finais, a gente sabe, na conclusão de tudo, que a violência, quando uma criança, um adolescente sofre violência nessas fases da sua vida, isso vai impactar no seu aprendizado, isso vai impactar no seu comportamento também de risco na sua vida adulta. Então, a gente sabe que a violência escolar é muito preocupante, principalmente porque ela tem atingido alunos que têm mais desvantagem socioeconômica. Então, é exatamente essa a principal contribuição que esse artigo tentou trazer, que é perceber no país, a gente perceber a influência de diferentes fatores que podem ser associados à violência e o que fazer para tentar diminuir. Tá bom, pode pegar seu celular aqui que ele está pitando. E tentar diminuir essa questão. E aí, de todos os artigos que eles fizeram uma pesquisa, 2 fatores ainda não existiam na literatura em geral. Esses 2 fatores são o que a gente citou como o que eu achei mais interessante do texto, né, gente? A qualidade de interação dos professores com os alunos e o grau de envolvimento dos pais na vida escolar dos alunos. Então, aqui tem um parágrafo de conclusão a respeito desses 2 temas muito importantes. E aí, como psicólogos escolares, vocês podem pensar o que esse artigo traz de importante? Vocês atuarem exatamente fazendo esse papel aqui. Se eu trabalho numa escola, se eu percebo que na escola tem violência, qual seria uma estratégia interessante, né? Não seria punição, nós vamos punir, nós vamos pôr câmera, não é isso. Não é exatamente isso que vai solucionar o problema. Talvez trabalhar a questão da interação dos professores de forma positiva com os alunos e a participação dos pais na vida desses alunos também. Então, o papel do psicólogo escolar aqui seria exatamente promover essas possibilidades. O que eu posso fazer para melhorar a interação dos professores em relação aos seus alunos? Que seja uma leitura, uma roda de conversa com esses professores, um apoio, um suporte emocional, porque também os professores devem se sentir, muitas vezes a gente ouve relatos de professores que se sentem reféns nas escolas que trabalham. Deixa eu pôr o computador na tomada. Pôr o computador na tomada e encerrar esse link, porque já vai acabar o tempo desse. A gente vai voltar daqui a pouco, então, logo em seguida, para fazer a conclusão do artigo e para vocês fazerem também as suas conclusões, as suas participações, o que vocês gostaram, o que vocês entenderam sobre o artigo, enfim, para a gente fazer uma conclusão para a aula, tá bom? Então, eu vou encerrar. Eu tenho 20 pessoas comigo. Que não fique nenhum patinho sem voltar, né? Todos os patinhos voltarem de lá. 1, 2, 3, já.